Pronto, aqui ó, eu fiz o ajuste, tá? E coloquei, ao invés de 10 milivolts por grau, eu botei 14 milivolts por grau. E aqui ó, ele está basicamente o mesmo valor. Gustavo, mas e para os outros valores de temperatura? Eu aconselho, se você for fazer um projeto como esse, você fazer um gráfico de valores medidos e valores reais, tá? Sempre com o valor que você considera de maior um instrumento de medição de maior confiança para fazer esse ajuste. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o projeto 24 do nosso curso básico de Arduino, seguindo a didática do livro de Arduino básico de Michael Roberts. O projeto de hoje será o projeto de número 24, Display LCD de temperatura, sensor LM35. Esse sensor é um sensor de temperatura e você sabe, principalmente para projetos de IoT, a importância de se medir temperatura. Existem diversos sensores que medem temperatura, o DHT11, o DHT22, o LM35, tem vários tipos de LM35 e nós vamos estar fazendo um projeto aqui com LM35DT. E eu também vou passar brevemente sobre o LM35DZ. Se você está preparado para montar esse projeto comigo, vamos lá? Bem, sensor LM35, projeto de número 24, display LCD de temperatura. É mais um vídeo do curso básico de Arduino. No vídeo passado desse curso, nós aprendemos como utilizar um display LCD. Eu expliquei como funciona o display LCD, como monta o seu código. E para esse projeto nós vamos inserir um sensor de temperatura para dar uma funcionalidade, valorizar a utilização do nosso display. Então, vamos precisar dos seguintes componentes: Arduino, jumpers, protoboard, display, resistência ou potenciômetro para ajustar a luminosidade do display, o backlight, resistor 220 e sensor LM35. Aqui está a montagem, é a mesma montagem do projeto passado, do display. Se você não sabe utilizar um display LCD, eu te aconselho a você assistir o vídeo passado que está aqui na descrição. E nós vamos inserir o sensor de temperatura, que por sinal ele é alimentado com um VCC, 5 volts no seu VCC, GND, e o seu pino alto é inserido na entrada analógica A0 ou outra entrada analógica de sua preferência. Visto o esquemático de montagem, como a lógica de programação é simples, nós não vamos mostrar aqui aquele fluxograma detalhado e nós vamos partir logo para o código. Acompanhando o código aqui, tem as configurações do display, como eu disse. Se você ainda não viu, assista o projeto passado. Eu só vou focar aqui nos novos conceitos de programação. O que é que nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando aqui o seguinte conceito de programação. Nós estamos utilizando uma pinagem de referência, uma tensão de referência interna para a entrada analógica. Gustavo, por que utilizar essa entrada de referência? Eu vou te falar daqui a pouco. Nós estamos utilizando também, aqui ó, estamos fazendo a leitura, aqui, a leitura da entrada analógica 0, porque esse sensor, ele vai fornecer uma saída de tensão. E essa saída de tensão, ela tem uma variação. E nós vamos ler essa variação em uma das entradas analógicas. E depois de lido essa variação, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui ó, fazer uma rotina onde nós vamos fazer a medição dessa temperatura em graus Celsius e a medição dessa temperatura em Fahrenheit. Então aqui ó,
nós estamos utilizando uma função nova também, que é o switch case, que eu vou te explicar na análise do código, passando adiante. Aqui, ó, nós, depois de sermos direcionados para essa função de rotina, para transformar o valor lido em uma temperatura em graus Celsius, nós vamos aqui fazer o seguinte: vamos pegar o valor analógico e vamos multiplicar por essa divisão, tá? Então, antes de explicar esse código aqui, eu vou te mostrar por que utilizar a tensão interna de referência da entrada analógica da Arduino. Deixa eu te mostrar aqui agora na apresentação. Nós estamos utilizando o sensor LM35DT. Esse sensor, ele tem uma tensão de alimentação que varia de 4 a 30 volts. A escala de medição dele é em graus Celsius. Ele tem um fator de escala no seu pino alto, seu pino de saída, de 10 milivolts por variação a cada grau, não é? Você tem um range de resposta, ou seja, os valores de temperaturas que esse sensor consegue medir vai de 0 até 100 graus. A precisão dele é de meio grau. A corrente de consumo equivale a 60 microamperes. Ideal para IoT. Uma corrente muito baixa, não é? Você tem aqui pinagem dele GND, VCC e pino alto. Tá certo? Aqui eu coloquei que na descrição do vídeo você vai ter acesso ao datasheet desse sensor e você vai poder consultar as demais características dele. Curva de variação de temperatura, de tensão, resposta. Você vai poder ver os gráficos de resposta desse sensor e de outros sensores também que estarão na descrição do vídeo. E por que eu estou utilizando a tensão de referência interna da pinagem analógica? Pensa comigo, fazendo com a entrada analógica comum de 5 volts não é eficiente. Deixa eu te mostrar aqui por quê. Você tem o sensor LM35DT que tem a variação de 0 até 100 graus. O range de medição dele é essa. E ele fornece na sua saída uma tensão que varia de 0 a 1 volts. De 0 a 1 volts. Por outro lado, você tem a entrada analógica do Arduino. Você tem o conversor analógico digital do Arduino, que varia de 0 volts. E estamos acostumados a utilizar até 5 volts. É o padrão. E você tem, pelo fato do conversor AD do Arduino possuir 10 bits, você tem 1024 divisões. Beleza, Gustavo? Preste atenção. Se você está lendo se você está lendo uma faixa de valores que varia de 0 a 1 volts e você tem no seu instrumento, que no caso é o conversor AD, que está fazendo a leitura, uma escala de medição que vai de 0 a 5 volts, você está utilizando 20% da sua escala. Você está utilizando no máximo 20% da sua escala. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque uma variação, por exemplo, de 5 graus, de 2 graus, de 3 graus aqui, é provável, é possível, não é? Possa ser que você perca em termos de resolução, de leitura, de qualidade aqui no seu conversor AD, tá certo? Então é muito perigoso você utilizar apenas 20% da escala de qualquer instrumento, tá certo? Porque você está deixando de aproveitar o máximo de resolução, de confiança, de garantia, de exatidão na medição que aquele instrumento pode fornecer. Então, isso não é bom, isso é prejudicial. E o que você deve fazer? Preste atenção. Se você tem aqui, variando aqui entre 0 e 1000 milivolts, 1 volts, eu posso usar o recurso da tensão de referência interna da entrada analógica da Arduino, que é
1.1 volts. A tensão interna de referência da Arduino de 1.1 volts. Veja agora. Agora eu estou utilizando 92% da escala. Melhorou ou não? Você agora, qualquer variação, por menor que seja, você já vai detectar ali na sua entrada analógica, no seu código. Então melhorou incrivelmente a resolução. O mesmo vale para o sensor LM35DZ. Fazendo uma rápida análise do hardware, ele tem as mesmas características, sendo que o range de medição dele vai de menos 55 graus a 150 graus. Então ele já começa a ficar interessante para algumas aplicações industriais que são mais específicas, que vai trabalhar numa temperatura mais agressiva. Então você tem aqui a mesma corrente, a mesma precisão e tem uma mudança na pinagem que você deve ter muito cuidado para não trocar. E como eu falei, as demais características desse sensor estão na descrição do vídeo. Fazendo uma rápida aqui, análise do código aqui, como eu falei para você, aqui é de suma importância você também utilizar a referência interna do pino analógico. Agora, vista a importância da tensão interna, a tensão de referência interna da Arduino, vamos voltar para o código. Quando você faz a leitura da entrada analógica aqui, que está dentro dessa variável que eu chamei de sensor, o que é que acontece? Esse valor que você está lendo é o valor correspondente da escala, que vai de 0 a 1023. Sendo que eu não quero ler de 0 a 1023, eu quero ler a temperatura. Mas beleza, Gustavo, de 0 a 1023, agora eu estou utilizando a tensão de referência interna da Arduino, que vale 1.1 volts. Eu preciso transformar essa medição da entrada analógica em tensão. Eu preciso transformar esse range em tensão. Então, por exemplo, se eu estou lendo um valor de 500, por exemplo, lá na minha entrada analógica apareceu 500, no monitor serial apareceu 500. 500 ou 512, né? 512 é a metade aqui, ó, só para você entender, 512 é a metade da sua escala, né? A sua escala vai até 1024 e 512 fica ali no meio. Se você estiver utilizando a tensão de referência interna, esse 512 vale 510 milivolts ou 550 milivolts ou 0,55 volts, tá certo? Eu preciso transformar essa informação de tensão em temperatura. Então o que é que eu faço para transformar a tensão em temperatura? Eu vou fazer o seguinte, para transformar a medição, tá? Para fazer essa conversão. Então você tem aqui, ó, 5 volts por 1023 e aqui eu vou dividir pelo fator de escala, ou seja, a cada 10 milivolts, que varia na saída do sensor, variou 1 grau. Então, se eu estiver lendo na minha entrada analógica 10 milivolts, eu divido por 10 e tenho 1 grau. Se eu estiver lendo 20 milivolts, eu divido por 10 milivolts e vou ter 2 graus. Se eu estiver lendo 50 milivolts, eu divido por 10 milivolts, que dá quanto? 5 graus. Ou seja, a cada 10 milivolts, ele está variando 1 grau. Se eu estiver lendo 100 milivolts, 100 milivolts dividido por 10 milivolts, dá quanto? Dá 10 graus. Então, é por conta disso que nós fazemos essa divisão. É uma regra de 3. É uma regra de 3 aqui, tá? Então, literalmente aqui, ó, se 100 milivolts vale 100 graus, não é? 100 milivolts, aqui você faz essa conversão e fica bem fácil. É a regra de 3 que nós estamos colocando ali, aqui nessa equação. E aqui, o restante do código, nós estamos apenas printando a informação na tela. E para fazer a medição em Fahrenheit, basta você fazer aquela equação, não é?
6 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Estão lembrado? É basicamente isso. Você coloca aqui e você transforma em Fahrenheit. Beleza? Visto o código, tá? Visto o código aqui, nós vamos agora demonstrar esse projeto para você. Bem, aqui está a montagem. Você tem aqui, essa montagem aqui, é basicamente a montagem do projeto passado e nós incluímos o sensor LM35DT, que está aqui, ó, tá certo? Então, a montagem dele é aqui, ó. Ele está aqui, a montagem, tá? Basicamente, bem simples a montagem dele. E aqui ele está realizando a medição de temperatura. Lembrando que você precisa ver aquele fator, você precisa calibrar o seu sensor. Se for o caso, utilize outro instrumento de medição para fazer a calibração. Então perceba que aqui está 29 e aqui está 22. Tá? Por que eu estou demonstrando isso? Por que, Gustavo, você não está demonstrando que está tão diferente? Porque eu quero que você entenda que um sensor, um circuito eletrônico precisa passar por um processo de calibração. Então, aquele fator que a gente colocou lá, aquela variação que tem no datasheet de 10 mV por grau, ela pode estar no seu sensor, pode ser que não esteja exatamente 10 mV, tá? Então, você precisa, no seu código, fazer esse ajuste, tá certo? Pronto, aqui ó, eu fiz o ajuste, tá? E coloquei, ao invés de 10 mV por grau, eu botei 14 mV por grau, e aqui ó, ele está basicamente o mesmo valor. Gustavo, mas e para os outros valores de temperatura? Eu aconselho, se você for fazer um projeto como esse, você fazer um gráfico de valores medidos e valores reais, tá? Sempre com um valor que você considera de maior um instrumento de medição de maior confiança para fazer esse ajuste. Depois de demonstrar o projeto, eu queria mostrar o esquemático elétrico do sensor e queria mostrar também a análise do código. Então aqui, como eu falei, você tem uma saída que vale de 0 a 10 mV, a alimentação é de 4 a 20 volts, e você tem aqui o Vout, tá? Que é basicamente linear. Então, a cada 10 mV você tem a variação de 1 grau. Aqui, ó, se você tiver uma leitura, por exemplo, negativa de menos 550 mV, você divide por 10, vai dar menos 55 graus. Se você tiver uma leitura de 250 mV, se você dividir por 10 mV, vai dar 25 graus. Se tiver uma leitura de 1500 mV, dividindo por 10, vai dar 150 graus. É linear. Ele é expresso, é enfático no seu datasheet. A leitura é linear. Não tenham medo. Então aqui, para o LM35DZ, vale o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio. E fazendo aqui aquela leitura analógica, utilizando a tensão de referência interna, você utiliza no LM35DZ 100% da escala. E fazendo aqui uma análise do código, nós estamos utilizando aqui a função switchCase. SwitchCase, a depender do valor que você queira, se seja em graus Celsius ou seja em Fahrenheit, você vai executar um bloco de instrução diferente. Essa função switchCase, ela controla o fluxo de programa com base nas condições que foram atendidas. Então, ela testa essa expressão, pergunta, é igual a 1? Sim, executa o bloco de instruções 1 e sai do case. Se não for igual a 1, é igual a 2, executa o bloco de instrução 2 e sai do case. Não é igual a 2, Gustavo, é igual a 3, executa o bloco de instruções 3. Ou seja, ela pega um valor de uma expressão e sai testando pelas inúmeras condições que você colocou e executa o bloco de instruções em que aquela condição seja verdadeira. Veja que interessante. Então, basicamente, é isso aqui. E ela compara o valor de uma variável com valores nas instruções case. Se verdadeira, executa a instrução correspondente. Que foi o que eu acabei de dizer. Se você gostou do vídeo,
inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.